A graça e a paz a todos os irmãos e irmãs, a todos vocês que nos ouvirão por meio do Facebook, também do YouTube. Nós estamos numa jornada de exposição da palavra de Deus. E hoje, com base no Evangelho de Lucas, eu quero compartilhar com você. Eu sei que talvez você já conheça o Evangelho de Lucas. E se você ainda não o conhece, você terá a oportunidade de conhecê-lo. Na primeira mensagem da semana passada, nós vimos que Lucas escreveu este livro para um amigo, um irmão chamado Teófilo. Teófilo era um homem temente a Deus. E Lucas escreve este livro para este homem. Neste mundo em que estamos vivendo, é necessário ter certeza das coisas que nos foram ensinadas. E foi exatamente este o objetivo de Lucas. Ele queria que o seu amigo Teófilo tivesse certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Falamos também que ele apresenta o Jesus como o homem perfeito. Exatamente esta a mensagem que o Lucas transmite. Jesus é o homem perfeito neste livro. E hoje eu quero, diante de todos que estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus, dizer algumas coisas que eu considero muito importantes. Dentre elas, certeza que a fé cristã não é um mito. Quando estudamos o Evangelho de Lucas, nós chegamos a essa certeza. Nós chegamos à realidade factual daquilo que aconteceu na vida de Jesus. Certeza de que existem testemunhas oculares que foram ministros da palavra de Deus. Lucas nos transmite exatamente isto. Então, as Escrituras foram feitas por homens separados por Deus. E Lucas, como falamos também, foi um gentil escolhido por Deus. E ele, usado por Deus, através de uma pesquisa minuciosa, ele então transmite a mensagem sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus ensinou. E hoje eu quero compartilhar com você, a partir do versículo 5, porque trabalhamos até o versículo de número 4. No versículo 5, diz o texto sagrado: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. O texto então diz: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando no serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorte, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e ficou dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Até aqui, versículo de número 13 do capítulo 1, eu quero compartilhar algumas verdades que a palavra de Deus nos transmite através do Evangelho de Lucas. A primeira delas, quando estamos lendo essa passagem bíblica, precisamos relatar que houve pelo menos 400 anos de silêncio da parte de Deus. Interessante trazer isso para vocês, porque nesse tempo não havia profetas e nem profecias da parte de Deus. O povo judeu que tinha o costume de ouvir os profetas, que esperavam a mensagem de Deus, agora estava acostumado a não ouvir mais a voz de Deus. Um grande tempo de silêncio, e agora passamos a entender que as profecias que foram escritas por Malaquias estavam chegando ao seu cumprimento, porque Malaquias havia falado no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele registra que o precursor viria no poder
de Elias. E este precursor é João o Batista. E nessa passagem bíblica, então, o pai de João Batista, que é o Zacarias, recebe essa mensagem. A mensagem que nunca mais eles tinham ouvido da parte de Deus. Não foi por intermédio de um profeta, mas por intermédio de um anjo. O anjo aparece e traz essa mensagem. O tempo em que o Zacarias estava vivendo, líderes religiosos estavam entregues a uma tradição morta. Os judeus estavam entregues a uma tradição morta. Outros líderes estavam entregues à sedução do lucro. Naquela época, alguns que se tornaram sacerdotes não se tornaram mais por escolha de Deus. Eles se tornaram sacerdotes como um ofício de profissão. E por causa do dinheiro, muitos entraram no ofício sacerdotal. Essa é uma realidade que encontramos aqui no Evangelho de Lucas. Era um tempo de trevas, um tempo muito tenebroso, em que muitos não temiam mais ao Senhor. Herodes, que reinava naquele tempo, na Judéia, era um rei perverso, era um rei tirano, um rei amante do poder. Durante a semana, estudando sobre este evangelho, sobre a vida de Herodes, a vida de Zacarias, a vida da esposa deste homem, o que aprendemos também com Herodes? Era um homem disposto a matar qualquer um que disputasse com ele o trono. A história diz que esse homem chegou a matar a própria esposa, a própria sogra e até os filhos. Era muito perverso. E vemos na Bíblia, agora na Bíblia, que essa é a história dos historiadores, dos comentaristas acerca do Evangelho de Lucas. Mas vemos também na Bíblia que Herodes mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Exatamente quando ele recebe a notícia que havia nascido o rei dos judeus. E com medo de perder o trono para aquele que seria o rei dos judeus, Herodes também planeja a morte do rei dos judeus. Mas Deus está agindo na história. Deus está agindo de modo soberano. E nós vemos então a intervenção de Deus, e diante de um mundo de trevas, de um povo corrompido, Deus traz à luz a esperança para o povo judeu. Esse povo agora desfruta de uma nova esperança, de um novo tempo. O tempo em que virá o precursor, que é João Batista, aquele que vem antes de Cristo, o Messias, e desfrutam também a chegada do Messias, aquele que fora prometido em todo o Antigo Testamento. Então, em todo o Antigo Testamento havia uma promessa, e o povo de Israel aguardava essa promessa. E essa promessa se cumpre com a chegada do Messias. Outra coisa importante, todo descendente de Arão era sacerdote de Deus, separado por Deus para o sacerdócio. Então, no tempo de Davi, os sacerdotes foram divididos em grupos, em 24 grupos. Foi exatamente isso que aconteceu e se encontra em 1 Crônicas 24, de 1 a 6. Salomão depois, filho de Davi, reafirma essa divisão em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14. E a 8ª divisão de Zacarias era do turno de Abias. Isso também se encontra em 1 Crônicas 24, versículo 10. Cada divisão cumpria seus deveres no templo 2 vezes ao ano, em um período de uma semana. Por que estou trazendo todo este relato? Porque o Zacarias está exatamente no templo. E é interessante que haviam muitos sacerdotes naquele tempo. E dificilmente um sacerdote entrava no templo. O costume deles era o sorteio para ver quem era que ministraria durante aquela semana, durante o seu turno. E Zacarias foi escolhido exatamente naqueles dias. Muitos sacerdotes, um só templo, um trabalho privilegiado no templo, cada um no seu turno, após serem sorteados. E Zacarias está no templo. Somente nas festas fixas que aconteciam para os judeus, que era a Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculo, era que todos os sacerdotes juntos serviam ao Senhor. Mas tirando daí, tinha o sorteio e o templo, então para eles era um privilégio servir no templo. E eu estava pensando nessa questão dessa divisão dos sacerdotes, o tempo em que eles iam para o templo para ministrar. Nós estamos vivendo um tempo assim agora. Nós estamos aqui no templo hoje. Os irmãos estão em suas casas. Alguns ouvindo a mensagem através das redes sociais, outros nem sequer ouvem, nem pelas redes sociais. Não veem como um privilégio estar servindo ao Senhor.
Os sacerdotes tinham tudo isso como um privilégio. E Zacarias teve o privilégio de ser o contemplado para servir durante uma semana, lembrando, só 2 vezes ao ano. E alguns sacerdotes nem tinham esse privilégio. Mas nesse dia esse homem está ali, servindo ao Senhor. E com alegria ele está servindo ao Senhor. Os que amavam servir ao Senhor no templo guardavam ansiosamente o seu dia, o seu turno, aquele momento. Estamos ansiosos. Algumas pessoas têm ansiedade em retorno aos cultos. Mas ainda estamos aguardando a resposta das nossas autoridades em relação a isso. Zacarias casou-se com uma mulher da linhagem sacerdotal. Isso era um privilégio para os sacerdotes naquele tempo. Isabel, descendente da família de Arão, que é o primeiro sacerdote designado por Deus. Então foi no exercício do trabalho do Zacarias que o anjo Gabriel chega ali e traz uma mensagem dos céus para este homem. Ele recebe uma mensagem de esperança. O silêncio de Deus foi quebrado, porque o anjo traz uma mensagem. Na perspectiva humana, o anjo havia chegado em um tempo atrasado. Veja só, quando ele chega para Zacarias, o texto diz que ele já era avançado em idade, ou em dias. A sua esposa era estéril e também já era avançada em idade. Ou seja, 2 idosos, uma mulher estéril e uma perspectiva em oração e, ao mesmo tempo, uma esperança que fora jogada ao lado. Mas o anjo chega e traz a esperança, o silêncio de Deus é quebrado. E na perspectiva humana, esse anjo agora traz, mas vamos olhar também para a perspectiva de Deus. Porque é interessante fazermos essa divisão. Ao mesmo tempo em que ele chega para Zacarias, em idade avançada, a mulher estéril, sem possibilidade de ter filhos, este mesmo anjo dirige-se à casa de uma jovem, ainda virgem e comprometida em casamento. E na perspectiva humana, a ida de Zacarias à casa de Maria é também uma visita adiantada. Então ele chega atrasado, na perspectiva humana, na casa de Zacarias, mas chega adiantado na casa de Maria, com a mensagem dos céus também. E esse sacerdote recebe essa mensagem, a jovem Maria recebe essa mensagem, e ambos recebem a mensagem de Deus. Ambos terão filhos. E tudo isso que vemos, olhamos como algo extraordinário dentro deste texto. Eu não sei se você já tinha olhado, mas pelo menos eu, quando estava lendo este evangelho, eu vi como algo extraordinário, porque Gabriel vai com uma mensagem para um homem que não tem possibilidade de resolver o seu problema, nem tampouco o problema da sua esposa. Mas uma coisa interessante na mensagem da palavra de Deus é que ele orava. No versículo 13 diz: não temas, Zacarias, sua oração foi ouvida. Aquele homem orou por muito tempo. Orou por muito tempo. E agora a mensagem de Deus é: sua oração foi ouvida. Sua mulher lhe dará um filho. E no versículo 18, Zacarias pergunta: como assim? Sou velho. Minha esposa é de idade avançada. Ele recebe essa mensagem com incredulidade. Depois de tanto tempo orando. E diante do silêncio de Deus. E agora, quando o silêncio é quebrado, ele diz: como assim? Eu tenho idade avançada, minha mulher também tem idade avançada. Aqui a realidade é que existe uma dificuldade e existe uma impossibilidade humana. Tanto de Zacarias, como também de Maria. Quando recebe a mensagem, ela diz: como assim? Eu sou virgem. Essa é a mensagem do anjo a Maria e a mensagem de Maria para o anjo. Ambos ficam impressionados com a situação. E o que nós aprendemos aqui é que, diante de toda essa dificuldade, a esterilidade da esposa do Zacarias, a menopausa em que ela estava vivendo, a impossibilidade de produção, nós vemos, na perspectiva divina, que chegou a plenitude dos tempos. E eu queria ler com você Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, que fala exatamente desta plenitude. E a grande lição aqui é que o nosso Deus, ele nem atrasa, certo? Ele não chega atrasado e nem tampouco adiantado.
O nosso Deus chega no tempo certo. No tempo dessa corrupção, no tempo do distanciamento de Deus, Deus chegou através de um anjo. E aí ele traz uma mensagem e as promessas se cumprem. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E o destaque aqui é que chegou a plenitude do tempo. Então esse é o Deus a que nós servimos. Talvez na sua perspectiva humana tenha acontecido coisas e você tem dito, não há mais esperança, não tem mais jeito. É impossibilidade total. Às vezes uma doença. Quantas pessoas são tomadas por diversas doenças? E nós estamos atualmente com um quadro de uma doença que tem parado o mundo. O mundo está começando a voltar às suas atividades. Mas há muito desespero. Há muito pensamento de impossibilidade. Não só por causa do Covid, coronavírus. Talvez seu filho que um dia se afastou do Senhor e você diz, não tem mais jeito. Isso é perspectiva humana. A perspectiva humana muitas vezes traz inesperança. Mas quando olhamos para o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus da plenitude dos tempos, passamos a entender que na perspectiva de Deus, tudo pode mudar. No tempo de Zacarias, era um tempo de trevas. E Deus traz luz para aquele povo. Então, todas as profecias estavam cumpridas. A plenitude do tempo chegou. Deus está agindo na história. Uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus não está indiferente à realidade humana. Talvez você pense com tudo isso que está acontecendo, Deus está indiferente, Deus está tratando as pessoas, Deus esqueceu as pessoas. Ele não está indiferente às dificuldades que nós enfrentamos. Como ele não estava indiferente às dificuldades que o Zacarias e a sua esposa Isabel enfrentaram. Ele estava vendo todas as coisas. Deus também conhece as dificuldades que aquele homem enfrentou, a vergonha que aquela mulher enfrentou. Ser estéril naquele tempo era motivo de vergonha. Vemos isso no versículo 25 deste mesmo capítulo. Ela diz que Deus tirou a sua humilhação. A mesma coisa vai acontecer com Maria. Deus tira a humilhação não de Maria, mas de Israel. O povo de Israel é um povo agora cheio de esperança. Então Deus conhece as dificuldades que enfrentamos. Deus não vê impossibilidades. Eu vejo, você vê, mas o nosso Deus não vê impossibilidade. Ele é o Deus do impossível. Deus faz o impossível acontecer. E é exatamente isso que nós estamos vendo nessa passagem. Ele está fazendo o impossível na vida de Zacarias, na vida de Isabel, na vida de Maria. E trata José quando ele sabe do caso. Ele é o Deus do impossível. A impossibilidade humana não impede o agir poderoso de Deus. Vemos exatamente isso na história deste casal, dessa família. Vemos os milagres de Deus, vemos as promessas de Deus se cumprindo. Então, plenitude dos tempos mostra exatamente o controle soberano de Deus na história. Aí é que nós afirmamos que Deus é Deus. E diante disso, eu quero fazer mais alguns destaques ainda do texto. Falamos um pouco sobre Zacarias, um pouco sobre Herodes, e eu quero ainda fazer um paralelo dessas duas vidas. Primeiramente, o que diz o texto no versículos 5 e 6. Leiamos novamente. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Preste bem atenção. Versículo 6 agora. Vai dizer que ambos eram justos aos olhos de Deus. O texto aqui está falando de Zacarias e Isabel. Eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu queria focar nestas duas palavras. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Quando cita aqui o Herodes, eu falei da situação deste homem. Herodes era um homem perverso, um homem ímpio. Mas Zacarias, diante de uma sociedade perversa, diante de um povo perverso, este homem e esta mulher, o texto diz que eles eram justos aos olhos de Deus.
A mensagem de vida transmitida através desse casal era uma mensagem que vinha de uma vida de experiência, de obediência a Deus. Quantas pessoas estão vivendo nos dias atuais, dizendo-se cristãos, evangélicos, discípulos de Jesus, e talvez sejam até justos aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é que é a avaliação verdadeira. Interessante que quando Lucas chega a relatar que eles eram justos aos olhos de Deus, veja só, é porque isso já tinha sido visto pelos homens. Então é interessante que a nossa vida, ela vai sendo trabalhada dessa forma. Diante dos homens, o que nós somos, resulta em glória diante de Deus. Então eles eram justos aos olhos de Deus. Eu não me canso de citar o que está escrito em Mateus. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que eles pregavam, eles viviam. Ninguém tinha do que acusar este casal, porque eles eram justificados e santificados pelo poder de Deus. Eram pessoas que, diante de uma sociedade em trevas, estavam vivendo de acordo com a vontade do Senhor, obediente de modo irrepreensível. Eles obedeciam de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então vai nascer nessa família João Batista. E mais na frente, quando vamos para a história, e vamos chegar lá ainda, João Batista também era um homem justo. Mas eles estavam rodeados de uma liderança, sacerdotes, sumos sacerdotes, estavam rodeados de mestres que não viviam de uma forma justa aos olhos de Deus. E essa é a lição que eu queria deixar para cada um de nós na mensagem de hoje. Precisamos viver de modo justo, não somente aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E a pergunta é, como ser justo, se a Bíblia diz não há justo nenhum sequer? Coisa importante, é importante falar isso para você. A verdadeira justificação acontece quando Cristo entra em nossas vidas. Por isso que Paulo chega a dizer em Romanos que justificados mediante a fé temos paz com Deus. Então nós somos justificados em Cristo Jesus. E todo aquele que foi justificado em Cristo Jesus, vive em santidade. E todo aquele que vive em santidade é porque o Espírito Santo agiu poderosamente. A diferença deste homem para Herodes, como eu falei, esse paralelo, é que Herodes e sua família. E quando a gente vai vendo a história de Herodes e os demais da sua família, eram pessoas totalmente distantes daquilo que era a vontade e o padrão de Deus. Então, aprendemos aqui que o nosso Deus, ele nos justifica. E esse casal nos traz essa grande lição. A minha pergunta para você que está me ouvindo aqui, para você que vai me ouvir através das redes sociais é, olha só a pergunta. Você é justo aos olhos de Deus? Deus achou a justiça de Cristo em você? Aquela justiça que Cristo revelou na cruz do Calvário? Quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre para nos justificar dos pecados. É tão bom, cantamos nessa noite, fomos perdoados, fomos justificados. E é exatamente isso que nós aprendemos. Um casal que viveu piedosamente. Você tem vivido piedosamente? Você tem tido zelo às coisas de Deus? Você tem tido zelo ao nome cristão, ao nome discípulo de Jesus? Como as pessoas lhe veem no dia a dia? No seu dia a dia, as pessoas que têm contato com você, olham para você e dizem, eis aqui um homem justo, uma mulher justa diante de Deus. E isso é o reconhecimento da obra de Cristo em nossas vidas. Essa passagem bíblica nos traz a esse pensamento. Aí você pode dizer, mas aqui o Zacarias ainda não tinha Cristo. Os judeus, como eu falei, alguns estavam vivendo uma tradição morta. Mas aqui o Zacarias conheceu as Escrituras e vivia de acordo com as Escrituras. Então nós temos essa palavra. Veja só um detalhe aqui. Nós não temos mais profetas que recebem a mensagem direta de Deus e transmitem aos homens. Os profetas têm a mensagem revelada de Deus. E essa mensagem é revelada pelo profeta de Deus. E quando ela é revelada, cabe a cada um de nós olharmos para os profetas como anjo do Senhor. Sim, Apocalipse vai dizer isso. Ao anjo da igreja. Ele apresenta os pastores da igreja como anjo. Aqueles que trazem a mensagem, que recebem a mensagem de Deus e que a transmitem. E a mensagem de Deus é transmitida o tempo todo para que os homens sejam justificados diante de Deus. Não há justificação
se não for por meio da mensagem que vem do Senhor. E esse casal viveu exatamente aquilo que o Antigo Testamento dizia como eles tinham que viver. Então, diante dessa realidade, o que nós aprendemos é que o nosso Deus continua falando com seu povo. E ele fala exatamente para que esse povo seja transformado pelo poder do Senhor. A nossa mensagem nesta noite tem exatamente esse objetivo: levar você a pensar, a avaliar a sua vida. E avaliando, chegar a uma conclusão: eu sou justo aos olhos de Deus? Eu fui justificado em Cristo Jesus? As pessoas olham para mim e me veem como um discípulo de Jesus? Veem Cristo em mim? As pessoas estão vendo Cristo sendo formado em mim? Se isso tem acontecido em sua vida, louvado seja Deus. É fruto da graça de Deus. Isso quer dizer que a graça está transbordando, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E exatamente isso nós precisamos, da justificação que vem por meio de Cristo Jesus. Este homem e esta mulher, eles viveram a vida para a glória de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, desde você criança, adolescente, jovem, senhor e senhora, precisam viver para a glória de Deus. Ser justo aos olhos de Deus é revelar a vida de Cristo dentro dos nossos corações. Eu queria concluir essa mensagem. Hoje não tem como pregar em todos os versículos, mas eu queria deixar esse foco para essa noite. Assim como Zacarias, Isabel, sua esposa, foram justos aos olhos de Deus, e isso reverberou na vida daqueles que viveram com ele. Você precisa ser justo aos olhos de Deus. E isto deve ser visto pelas pessoas que estão à sua volta. Fica essa reflexão para mim e fica essa reflexão para você. E a justificação verdadeira pode acontecer hoje em sua vida. Se você hoje tiver um encontro com Cristo Jesus, se você aceitar a mensagem, como? Ele disse: sou velho, minha mulher é avançada em dias. Mas eles receberam a mensagem de Deus. E você? Recebendo essa mensagem, você será justificado, será transformado, será santificado e será glorificado quando o Senhor Jesus nos levar para a sua glória. Fica para você essa mensagem, fica para mim esta mensagem, que possamos viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, para que eles sejam abençoados, edificados e desafiados a andarem nos caminhos do Senhor, com a vida irrepreensível. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer pelas verdades do que lemos nesta noite. Te louvamos porque a justificação vem da ação poderosa do teu Espírito Santo. Espírito Santo que agiu em nós, pecadores. Todos pecaram, estavam distantes do Senhor, carentes do Senhor. Mas muitos foram justificados em Cristo Jesus. E estes têm paz com Deus. Louvamos o teu nome porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome porque o novo nascimento gerou justificação. Nós estamos na posição de justificados, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Santificados por causa de Cristo. E a tua graça nos conduz a uma vida em prática de justiça, de um modo de viver irrepreensível. Que possamos, diante dos homens, revelar Cristo Jesus. E é por tua graça que faremos isto. Que a nossa vida, que a nossa mensagem possa dizer quem somos em Cristo Jesus. Não quem somos em nós mesmos, porque em nós mesmos somos miseráveis pecadores. Mas em Cristo Jesus, somos agraciados com a misericórdia do perdão. Te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, porque fomos perdoados pelo Senhor.
Que o Senhor abençoe aquele e aquela que, fazendo uma avaliação da sua vida, chegou à conclusão de que não estão vivendo de modo irrepreensível e que precisam da justificação em Cristo Jesus. E que estes alcancem esta justificação. E, alcançando-a, que eles possam viver em santidade, para a glória do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Vamos louvar ao Senhor para chegarmos ao final do culto. Aproveitando enquanto os músicos estão voltando para cá, queremos parabenizar, agradecer a Deus pela vida do filho do irmão Daniel, o Thales, que completou mais um ano de vida. Teve também a Tamires, né, futura esposa aí do irmão Jefferson, que também está aniversariando hoje, né, segundo as informações da irmã Marlúcia, né, serão acrescentados no grupo dos aniversariantes. E neste mês, né, julho está só começando. Tivemos a irmã Jaqueline, que aniversariou também, já no início de julho. E amanhã estará aniversariando o Miguel. Que Deus esteja abençoando, que a graça do Senhor repouse sobre cada um desses irmãos e que eles alcancem um coração pronto a servir ao Senhor. Queremos agradecer também a cada um dos irmãos e irmãs que têm se mantido fiéis ao Senhor através dos dízimos, das ofertas. Você que tem dizimado, ofertado, nós louvamos a Deus por sua vida. Pedimos que Deus continue suprindo e que você prove que o Senhor é bom. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor e encerrar com esses cânticos. Doce amor que liberta o meu
vergonha de estar na presença de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória.